Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e eu sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo. Nessa videoaula, nós continuaremos o curso de Química Analítica Avançada 1, falando um pouquinho mais sobre os aspectos cinéticos e termodinâmicos do equilíbrio, parte 2. Mais precisamente, nós abordaremos nessa videoaula a termodinâmica do equilíbrio químico. Isso porque, para uma reação química que prossegue a pressão e temperatura constante, a função de estado energia livre de Gibbs, representada pela letra G maiúsculo, é definida como segue. Nós temos que G é igual a U mais PV menos TS, equação 1.12. A soma da energia interna, que é representada por esse U maiúsculo, e o volume de trabalho, que é o produto da pressão pelo volume molar, é conhecido como entalpia, representada por H. Nós então substituímos a entalpia na expressão 1.12, nós podemos simplificá-la então para G igual a H menos TS, que dá origem à equação 1.13. Cabe ressaltar que daqui em diante as letras maiúsculas serão usadas para indicar quantidades molares. Além disso, é importante destacar também que é impossível obter o valor absoluto da energia livre de Gibbs, pois isso exigiria o conhecimento de seu valor à temperatura zero na escala termodinâmica, que é praticamente impossível. No entanto, suas mudanças relativas, ou seja, o ΔG, pode ser obtido com precisão. Para uma reação química, a mudança nas quantidades molares é dada por variação da energia livre da reação é igual à variação da entalpia da reação menos T vezes a variação da entropia da reação. A figura 1.11 descreve então as mudanças da energia livre de Gibbs com o grau de reação, representado aqui por alfa, de uma reação genérica do tipo A mais B em equilíbrio com C mais D. Temos então no eixo Y a energia livre de Gibbs e no eixo X o grau de reação, que é dado pela extensão da reação dividido pela extensão máxima da reação. Essa extensão da reação é dada pela diferencial da quantidade de substância dividido pelo coeficiente estequiométrico da espécie I. Se nós então acompanharmos o traçado dessa curva, nós vamos observar que ela tem uma região de mínima energia livre, e essa região corresponde justamente ao que nós chamamos de constante de equilíbrio. Como nós veremos adiante, essa constante de equilíbrio é dada pela relação entre as atividades dos produtos da reação pela atividade dos reagentes. Ela também pode ser obtida a partir da seguinte expressão: E elevado a menos variação da energia livre padrão da reação dividido por RT, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Mas nós falaremos mais adiante sobre essa expressão. Agora, o que é importante para a gente é observar que justamente nesse ponto onde nós temos a menor energia livre é que nós obtemos a constante de equilíbrio e o grau de reação do equilíbrio da reação. Podemos também separar a variação da energia livre da reação em duas partes. Uma quantidade padrão, chamada de variação da energia livre padrão da reação, e um termo que depende da atividade. Ou seja, nós temos que a variação da energia livre da reação é igual à variação da energia livre padrão da reação mais RT log neperiano do produtório da atividade elevado ao coeficiente estequiométrico, aos seus coeficientes estequiométricos. Esse produtório aqui é uma ferramenta matemática na qual nós somamos diferentes valores no caso aqui, atividade. Multiplicamos diferentes valores de atividade para o meu sistema, né? Como é um sistema em equilíbrio, nós temos produtos e reagentes, e os coeficientes estequiométricos podem ser negativos no caso dos reagentes e positivos no caso dos produtos. Negativos para os reagentes porque os reagentes são consumidos e positivos para os produtos porque os produtos são produzidos. Ok? Então, se a gente usar as atividades no equilíbrio, nessa equação 1.15, é possível então calcular a constante de equilíbrio como sendo então
o produtório da atividade de uma espécie I elevada ao coeficiente estequiométrico I, equação 1.16. Essa equação 1.16, por sinal, ela é muito importante para a gente, porque ela é a notação geral da lei da ação das massas, que nós trabalharemos bastante nesse curso. Uma vez que a variação da energia livre da reação é zero quando o equilíbrio é estabelecido, importante informação, a aplicação da equação 1.16 a esse equilíbrio 1.1 vai produzir o quê? Vamos ver. Essa aqui é a equação 1.16, que é a notação do constante de equilíbrio ao produtório da atividade elevado ao coeficiente estequiométrico. Se nós então substituirmos esse produtório, nós vamos ter então a atividade dos produtos dividido pelas atividades reagentes. Além disso, nós temos a equação 1.15, que diz que a variação da energia livre da reação é igual à variação da energia livre padrão da reação mais RT logo no período do produtório. E como esse produtório equivale, temos um passo anterior aqui, como a gente tinha falado anteriormente, a energia livre ela é zero no equilíbrio, então a gente pode anular esse lado da equação. Além disso, voltando aqui ao conceito anterior, como esse produtório a gente já tinha mencionado é igual a K, a gente pode então substituir o valor de K nessa expressão 1.15, além de eliminar a energia livre da reação, pois estamos no equilíbrio. Com isso, nós temos então que a variação da energia livre padrão da reação vai ser igual a menos RT log neperiano de K. Nós também podemos escrever em função da constante de equilíbrio, como sendo K é igual a E elevado a menos a variação da energia livre padrão da reação dividido por RT. Ou seja, a atividade dos produtos pela atividade dos reagentes. A figura 1.1 que nós mostramos anteriormente, ela mostra, na verdade, a mudança da energia livre de Gibbs independentemente do caminho da reação, ou seja, sem considerar a energia livre de ativação de Gibbs. Para a maioria das reações usadas em química analítica, as energias livres de ativação de Gibbs são tão pequenas, a temperatura ambiente, que o equilíbrio é estabelecido muito rapidamente, em muitos casos praticamente instantaneamente, porque a energia térmica já é suficiente para superar essa barreira de ativação. Algumas exceções nós iremos discutir mais a seguir no tópico 1.6. Mas uma questão que é importante para a gente: quais quantidades são iguais em um equilíbrio químico? Eu faço essa pergunta porque se nós considerarmos essa reação genérica no equilíbrio, onde nós temos os coeficientes estequiométricos multiplicados pelos componentes dos reagentes e dos produtos, o termo equilíbrio, geralmente, ele pode ser facilmente confundido com uma indicação de que no equilíbrio, as concentrações das quantidades de reagentes e produtos são iguais. É óbvio que você sabe que isso não é verdade. E a resposta é dada pela termodinâmica, que define o potencial químico de um componente I da seguinte forma. O potencial químico de um componente I vai ser igual a menos a derivada parcial da energia livre dividido pela derivada parcial da quantidade de substância da espécie I. A temperatura, pressão e quantidade de substância de outros componentes constante. Nós, então, partimos do princípio que no equilíbrio nós temos a seguinte condição obedecida, a dG, ou seja, a variação da energia livre, diferencial da energia livre, a temperatura e pressão constante igual a zero, nós vamos ter a seguinte equação com os potenciais químicos. Na verdade, eles vão ser dados como os produtos dos coeficientes estequiométricos vezes os potenciais químicos de cada espécie, sendo negativas para os reagentes e positivas para os produtos, igual a zero. Onde os dois primeiros termos possuem um sinal negativo, porque os reagentes são consumidos quando os produtos são formados na reação. Eu já tinha alertado para vocês anteriormente. Essa equação 1.19 também pode ser escrita da seguinte forma, passando reagentes para um lado e produtos do outro, para chegar na equação 1.20. Com essa equação, então, fica mais claro para a gente perceber que no estado de equilíbrio, a soma dos potenciais químicos
multiplicados pelos coeficientes estequiométricos são iguais aos respectivos produtos. Respondendo então à nossa pergunta do box amarelo. No equilíbrio, a soma das quantidades de substâncias não são iguais, mas sim a soma do produto do potencial químico vezes os coeficientes estequiométricos de reagentes e produtos. Tá bom? Dando sequência aqui a essa visão termodinâmica, nós vamos então agora, a partir de agora, abordar um tópico muito importante, que é a entropia da reação, como ela influencia no equilíbrio. Rudolf Clausius ele introduziu o termo entropia, representada pela letra S maiúscula, para a razão entre a quantidade de calor e a temperatura absoluta. Ele mostrou que essa entropia também é uma função de estado, assim como energia livre, que, para sistemas isolados, distingue os processos espontâneos dos não espontâneos. Os processos espontâneos sempre levam ao aumento da entropia em sistemas isolados. Por outro lado, em sistemas fechados, podem ocorrer processos espontâneos acompanhados de diminuição de entropia, se esta for compensada por uma entalpia muito negativa. Para muitas reações, a entropia é de imensa importância para a posição de equilíbrio. Isso é óbvio para as seguintes equações que são consideradas. Nós partimos dessa equação que já foi passada para a gente, a equação 1.14, onde nós temos que a variação da energia livre padrão da reação é igual à variação da entalpia padrão da reação, menos T vezes a variação da entropia padrão da reação. E também dessa outra equação que nós já apresentamos para vocês, a 1.17, que diz que a constante de equilíbrio é igual a E elevada à variação da energia livre padrão da reação sobre RT, nós podemos então substituir esse termo, variação da energia livre padrão da reação, a partir da equação 1.14. Com isso, nós temos então que a constante de equilíbrio pode ser dada então por E elevado a menos a variação da entalpia padrão da reação, menos T vezes a variação da entropia padrão da reação, dividido por RT. Podemos também reescrever esse termo, passando esse sinal negativo aqui para o numerador. E com isso nós temos que E elevado a menos a variação da entropia padrão da reação, mais T vezes a variação da entropia padrão da reação sobre RT. Acontece que quando uma reação tem uma variação da entropia padrão positiva, o termo T vezes a variação da entropia padrão pode ser muito mais significativo que o termo menos variação da entalpia padrão da reação. E o expoente nessa equação 1.21 será positivo, ou seja, nós teremos uma constante de equilíbrio maior. Vamos entender isso melhor? Vejam aqui essa parte da equação. Se essa variação da entropia padrão da reação for positiva e tiver um valor muito grande, o produto T∆S será um valor positivo grande que não será afetado pela variação da entalpia, garantindo aqui um expoente positivo e com isso nós temos um valor de K muito grande. Geralmente, nós sustentamos que para pequenos valores de variação da entalpia padrão de reação, o grau de ordem dos reagentes e produtos pode dar uma indicação clara da posição de equilíbrio. Para sumarizar esses conceitos, eu trago aqui para vocês a tabela 1.1, onde nós temos o efeito do grau de ordem dos reagentes e produtos sobre a posição de equilíbrio, quando a entalpia de reação é desprezível comparada com a entropia. A princípio, nós iremos analisar, então, a mudança de ordem no curso de uma reação de equilíbrio químico, partindo inicialmente aqui de um sistema onde os reagentes têm baixo grau de ordem, ou seja, elevada entalpia, passando para produtos com alto grau de ordem. Isso gera, então, uma diminuição da entropia no sentido direto. No sentido reverso, nós temos, então, um aumento da entropia. Consequentemente, nós podemos afirmar que a entropia padrão dos reagentes é maior que a entropia padrão dos produtos. Agora, se nós analisarmos a relação das entropias dos reagentes e produtos e a constante de equilíbrio, nós vamos observar, então, que a variação da entropia padrão da reação vai ser igual
a entropia dos produtos menos reagente, e, consequentemente, vai ser um valor pequeno, um valor negativo. E com isso, nós temos aqui um K pequeno. Por outro lado, se partimos de reagente com alto grau de ordem para produtos com baixo grau de ordem, maior entropia, nós temos um aumento de entropia no sentido direto e uma diminuição de entropia no sentido reverso. Consequentemente, nós temos que a entropia dos reagentes é menor do que os produtos e a variação da entropia padrão da reação vai ser positiva, o que nos dá um valor de K grande. Ou seja, a ideia aqui é tentar mostrar para vocês que a entropia, assim como a energia livre de Gibbs, são funções de estados importantíssimas para a análise termodinâmica dos equilíbrios. A entropia, por sinal, é muito útil quando você estuda equilíbrios complexos que é difícil visualizar como é a formação desse equilíbrio. Mais adiante, nós falaremos um pouquinho mais sobre outros conceitos relacionados ao equilíbrio, agora dentro de uma visão cinética. Para finalizar essa aula, então, eu deixo para vocês uma atividade assíncrona número 1, onde eu peço que vocês pesquisem e elaborem um texto dissertativo de até 5 páginas, apresentando as etapas envolvidas na resolução de equilíbrios múltiplos via método sistemático. Eu quero então que vocês apresentem um passo a passo e exemplos de balanço de carga e balanço de massa. Uma dica é que livros de graduação, tais como o School e o Harris, apresentam esse passo a passo em detalhes. Aproveite então essa atividade para poder revisar esse conteúdo, já que ele é passado na graduação e será fundamental para o transcorrer da disciplina. A proposta é que essa atividade seja entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 19 de setembro. Desejo então a todos uma ótima semana e obrigado pela atenção. Até mais!